Olá, vamos continuar a leitura de A Imitação de Cristo? Nós estamos no livro 3, Consolações Interiores, e nós paramos no número 55, A Corrupção da Natureza e a Eficácia da Graça Divina. Antes de darmos sequência, eu te convido a uma Ave Maria. Eu vou rezá-la em latim, estou aqui no processo de aprendizado do latim, mas sinta-se à vontade em rezar da forma como Nossa Senhora tocar o seu coração. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados. De trabalhar com recolhimento, com consciência, botando o culto do dever acima de minhas inclinações. De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar. Do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. A imitação de Cristo, número 55, a corrupção da natureza e a eficácia da graça divina. A voz do discípulo. Ó Senhor meu Deus, que me criaste a tua imagem e semelhança, concede esta graça que mostraste ser tão grande e tão necessária à salvação, para que eu vença a natureza maligna e que me leva ao pecado e à perdição. Sinto em minha carne a lei do pecado guerreando contra a lei da minha mente, levando-me cativo à obediência da sensualidade em muitas coisas. Não posso resistir a essas paixões, a menos que tua santíssima graça, com fervor infundido em meu coração, venha me ajudar. Tua graça é imprescindível, ó Senhor, e dela precisamos em grandes proporções, para que a natureza seja vencida, porque ela é inteiramente inclinada para o mal desde a infância. Por meio de Adão, o primeiro homem, estando na natureza corrompida pelo pecado, a penalidade decorrente dessa mancha atingiu toda a humanidade, de modo que a natureza, criada boa e justa para ti, agora se vê tomada pelo pecado e pela enfermidade da natureza corrompida, porque sua inclinação, deixada por si mesma, a induz ao mal e às coisas inferiores. E assim, o pequeno poder que permanece é como uma centelha escondida em meio às cinzas. A razão natural age desse modo porque à sua volta há trevas, todavia, ainda tem poder para discernir a diferença entre o verdadeiro e o falso, o bem e o mal, embora não tenha condições de realizar tudo o que deseja, e não possa desfrutar mais da luz plena da verdade e da profundidade das afeições. Portanto, ó meu Deus, que eu possa, no íntimo do meu ser, ter prazer em lei, sabendo que teu mandamento é bom, justo, santo, reprovando ainda todo mal e todo pecado e ensinando o que deve ser evitado. No entanto, com a carne eu sirvo à lei do pecado e obedeço à sensualidade em vez de à razão. Assim tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Por isso sempre me proponho a fazer muitas coisas boas, mas, como me falta graça para auxiliar em minha fraqueza, resisto pouco tempo e então recuo e desanimo. Assim sucede que conheço o caminho da perfeição e vejo com clareza suficiente como devo agir. Entretanto, pressionado pelo peso de minha própria corrupção, não alcanço aquilo que é perfeito. Ó Senhor, como necessito desesperadamente de tua graça para começar, continuar e concluir o que é bom. Porque sem ela nada posso fazer, mas em ti posso todas as coisas sempre que em tua graça me fortalece. Ó graça verdadeira, celestial, sem ela, nossas ações mais valiosas nada valem, nem valem alguma coisa os dons da natureza. Artes ou riquezas, beleza ou força, gênio ou eloquência. Nada disso tem valor diante de ti sem tua graça, ó Senhor. Porque as dádivas da natureza são comuns a bons e maus, mas a dádiva especial dos eleitos são a graça e o amor. Os que trazem consigo essa marca ilustre estão entre os que merecem a vida eterna. Tão preciosa é essa graça que nem o dom da profecia, nem a operação de milagres, nem a meditação mais elevada que seja, valem alguma coisa sem ela. Nem mesmo a fé e a esperança ou qualquer outras virtudes são aceitáveis diante de ti sem o amor e a graça. Ó benditíssima graça que faz do pobre em espírito rico e em virtudes,
e faz do rico em muitos bens humilde de coração. Vem a mim e vem sempre, supre-me novamente desde logo com a tua consolação, para que minha alma não desfaleça de cansaço e de sede. Eu te imploro, ó Senhor, que possa achar graça a teus olhos, porque tua graça é suficiente para mim, uma vez que há coisas pelas quais a natureza aspira e não alcanço. Embora eu seja tentado e atormentado por muitas tribulações, não temerei mal algum enquanto tua graça estiver comigo. Só ela é minha força, só ela me aconselha e me ajuda. Ela é mais forte do que todos os meus inimigos e mais sábia do que todos os sábios. Tua graça é mestra da verdade e da disciplina, luz do coração e conforto na aflição. Ela espanta as tristezas e o medo, induz a devoção e é mãe das lágrimas. Sem isso, quem sou eu, senão um ramo ressequido, um tronco inútil, que só serve para ser lançado fora? Que tua graça, ó Senhor, sempre me guarde e me acompanhe, e me faça sempre disposto às boas obras, por meio do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Número 56, negue a si mesmo e imite a cruz de Cristo. A voz de Jesus. Filho meu, quanto mais você sair de si mesmo, tanto mais poderá entrar em mim. Assim como o esvaziamento do desejo de coisas externas produz paz interior, também o abandono interior de si mesmo promove a união com Deus. Aprenda a perfeita renúncia de si mesmo e submeta-se à minha vontade, sem oposição ou queixas. Siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho, não há como caminhar. Sem a verdade, não há como conhecer. Sem a vida, não há como viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade em que deve confiar e a vida em que deve esperar. Sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida infinita. Sou o caminho reto, a verdade soberana, a vida verdadeira, bendita e incriada. Se você permanecer em mim, conhecerá a verdade e a verdade o libertará, e assim alcançará a vida eterna. Está em João capítulo 8, versículo 32. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Se quer conhecer a verdade, creia em mim. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens. Se quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Se você quer ter uma vida feliz, despreze a presente vida. Se você quer ser exaltado no céu, humilhe-se a si mesmo neste mundo. Se você quer reinar comigo, tome sua cruz. Porque somente os servos da cruz encontrarão o caminho da felicidade e da luz verdadeira. A voz do discípulo. Ó Senhor Jesus, por mais que teu modo de viver seja difícil e desprezado pelo mundo, concede-me a graça para te imitar, mesmo que eu receba o desprezo do mundo. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Que teu servo se exercite em teu modo de viver e no que dizes, porque nisso consiste minha salvação e a verdadeira santidade. Que tudo o que eu leia ou ouça além disso não me divirta nem me proporcione prazer pleno. A voz de Jesus. Filho meu, agora que você sabe e já leu todas essas coisas, feliz será se colocá-las em prática. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei E eu também o amarei e me revelarei a ele, e farei que se sente comigo no reino do meu Pai. A voz do discípulo. Ó Senhor Jesus, conforme disseste e prometeste, assim seja. Concede que eu não seja de todo indigno desse favor. Recebi a cruz, recebi-a de tua mão, vou suportá-la e carregá-la até a morte, porque foste tu que a puseste sobre mim. Certamente a vida da pessoa religiosa de verdade é uma cruz, mas é também um guia para o paraíso. Eis o começo, e não é justo retroceder. Não se deve abandonar o que se começou. Coragem, irmãos. Vamos juntos adiante. Jesus está conosco. Por amor a Jesus tomamos a cruz. Por amor a Jesus perseveramos na cruz. Ele será nosso apoiador, guia e precursor. Eis que nosso Rei marcha diante de nós. Por nós ele lutará. Sigamos em frente corajosamente, que ninguém se aterrorize.
estejamos preparados para morrer com bravura na batalha. Não manchemos nossa glória fugindo da cruz. Número 57. Não fique excessivamente desanimado, mesmo que cometa alguns erros. A voz de Jesus. Filho meu, paciência e humildade nas adversidades são para mim mais importantes do que conforto e devoção na prosperidade. Você está assim aflito só porque disseram qualquer coisinha que o ofendeu? Ainda que fosse dita alguma coisa muito pior, você não deveria ter ficado abalado. Deixe para lá. Não é a primeira vez que isso acontece e não será a última. Se você viver bastante, verá que não há nisso nenhuma novidade. Você é muito corajoso, contanto que não depare com nenhuma adversidade pelo caminho. Também é bom para dar conselhos e animar os outros com suas palavras, mas quando uma tribulação qualquer o surpreende, você não tem nada de bom a dizer e desfalece. Observe, então, sua grande fragilidade, da qual você já provou em ocorrências banais. Todavia, é para o seu bem que essas coisas acontecem. Afaste tudo isso do seu coração, tanto quanto puder, e mesmo que algo o atinja, não se sinta desanimado, nem fique aturdido por muito tempo. Se não for possível suportar com alegria, suporte ao menos com paciência. Embora você não queira ouvir certas palavras e se sinta indignado com elas, contenha-se e não permita que alguma palavra destemperada saia de sua boca, para não ofender nenhum pequenino de Cristo. A tempestade que hoje se levanta logo se acalmará e a angústia interior se abrandará pelo retorno da graça. Vivo ainda, diz o Senhor, e estou pronto para ajudá-lo e para lhe dar conforto maior do que antes, contanto que você confie em mim e me invoque com devoção. Seja uma alma mais paciente e prepare-se para suportar mais coisas. Nem tudo está perdido, embora você se sinta muitas vezes aflito ou seriamente tentado. Você é homem e não Deus, é carne e não anjo. Como poderá permanecer sempre no mesmo estado de virtude se os anjos que estavam no céu, e mesmo o primeiro homem no paraíso, todos eles caíram? Eu sou aquele que fortalecerá com saúde os que gemem, e que alcançará a glória divina os que conhecem sua própria enfermidade. A voz do discípulo. Ó Senhor, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Que farei em meio a tantas tribulações e necessidades, se não me confortares com tuas santas palavras? Que importa quanto sofro ou por que motivo sofro, desde que alcance finalmente o porto da salvação? Concede-me, ó Deus, um bom final. Dá-me uma passagem feliz para fora deste mundo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e guia-me pelo caminho reto ao teu reino. Amém. 58. Não tente entender as coisas elevadas e os juízos ocultos de Deus. A voz de Jesus. Filho meu, cuidado para não se envolver com assuntos elevados e com os juízos ocultos de Deus. Não se pergunte por que um homem foi abandonado enquanto o outro é tão favorecido, ou ainda, porque há homens tão abatidos enquanto outros são tão exaltados. Essas coisas estão além do alcance do entendimento humano, e não cabe à força da razão ou da argumentação esquadrinhar os juízos de Deus. Quando o inimigo lhe sugerir essas coisas, ou gente curiosa fizer esse tipo de pergunta, responda como profeta. Justo és, Senhor, e retas são as suas ordenanças. E ainda, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Meus juízos devem ser temidos e não discutidos, porque o entendimento humano não pode compreendê-los. Do mesmo modo, aconselho você a não indagar nem disputar a respeito dos méritos dos santos, sobre a qual deles é mais santo que o outro, ou qual é o maior no reino dos céus. Essas coisas muitas vezes causam brigas e disputas sem proveito. Além disso, alimentam o orgulho e a glória vã. Por isso, desfaça-se da inveja e das dissensões, porque um há de preferir isso ou aquilo.
De nada adianta desejar conhecer e explorar esse tipo de coisa, e disso não se agradam os santos. Isso é amor humano e não divino. Eu fiz todos os santos, concedi graça a eles e lhes conferi glória. Sei o que cada um mereceu, concedi a eles as bênçãos da minha bondade. Conheci de antemão meus amados antes da fundação do mundo. Eu os escolhi, não foram eles que me escolheram primeiro. Eu os chamei pela graça, os atraí pela misericórdia e os conduzi com segurança no meio de inúmeras tentações. Derramei sobre eles consolações gloriosas, dei-lhes perseverança e coroei-os com paciência. Conheço o primeiro e o último, e a todos abraço com amor inestimável. Todos os santos me louvarão. Serei bendito acima de todas as coisas e honrado em todos os que exaltei gloriosamente e predestinei sem que tivessem nenhum mérito anterior. Aquele, portanto, que desprezar o menor dos meus santos, não honra o maior deles, porque pequenos ou grandes, fui eu quem os fiz. Aquele que desprezar qualquer um dos meus santos, despreza também a mim e a todos os demais, que estão no reino dos céus. Todos eles são um só, num elo de amor. Pensam todos do mesmo jeito, têm o mesmo desejo e todos amam uns aos outros. Além disso, eles, sobretudo, me amam mais do que amam a si mesmos, ou do que quaisquer méritos que possam ter. Elevados acima do amor próprio, dedicam-se totalmente a me amar e em mim repousam e se deleitam totalmente. Nada pôde fazê-los recuar, nada pôde desanimá-los, porque, estando cheios da verdade eterna, ardem com o fogo da caridade inextinguível. Portanto, o que o homem carnal e natural, cuja preocupação principal são os prazeres particulares, abstenha-se de discutir as situações dos santos. Eles aumentam e diminuem de acordo com as suas fantasias e não em conformidade com o que agrada à verdade eterna. Muitos são ignorantes, principalmente aqueles que têm pouca luz, e estes raramente amam alguém com amor espiritual perfeito. Eles se sentem atraídos por uma afeição natural e por uma amizade humana a esse ou aquele homem. Conforme a experiência que têm em relação às suas afeições humanas, assim concebem em sua imaginação as coisas celestiais. Todavia, há uma distância incomparável entre as coisas que os imperfeitos imaginam e aquelas que os iluminados são capazes de vislumbrar pela revelação do alto. Não procure o que é muito difícil para você, não investigue o que vai além de suas forças. Antes, aplique-se de tal modo em seus esforços para que você possa, pelo menos, ocupar o menor dos lugares no reino de Deus. Ainda que alguém conheça quem exceda outro em santidade, ou que seja considerado grande no reino dos céus, de que lhe adiantaria essa sabedoria se ele não se humilhar ainda mais diante de mim e louvar meu nome com louvores elevados na mesma proporção desse conhecimento? Agrada mais a Deus quem medita na dimensão de seus pecados e na pequenez de suas graças, e em quão longe se encontra da perfeição dos santos, do que aquele que disputa a magnitude de sua grandeza ou de sua pequenez. Os santos ficam contentes, sim, muito contentes, se os homens forem contidos e evitarem os discursos vãos. Eles se gloriam não em seus próprios méritos, porque não acreditam bem algum a si mesmos, e sim a mim, que, pelo meu infinito amor, concedi a eles todas as coisas. Eles são cheios de tanto amor da divindade e de tanta alegria transbordante, que não há glória ou felicidade para que lhes falte ou possa vir a faltar. Todos os santos, quanto mais altos estão na glória, tanto mais humildes e mais próximos e mais queridos de mim são. Por isso está escrito que eles lançam suas coroas diante de Deus, caem por terra diante do Cordeiro e adoram aquele que vive para sempre. Muitos indagam quem é o maior no reino de Deus, mas não sabem sequer se serão contados entre os menores deles. É algo muito importante ser, pelo menos, o menor no céu, onde todos são grandes, porque todos serão chamados de e se serão de fato filhos de Deus. O mais pequenino se tornará 1000, e quem morrer aos 100 anos ainda será jovem.
Porque quando os discípulos perguntaram quem era o maior no reino dos céus, receberam a seguinte resposta: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ai daqueles que não acham importante se humilhar nem desejar ser como crianças pequenas, porque a porta estreita do reino dos céus não lhes dará entrada. Ai dos ricos que têm aqui seu conforto, porque enquanto os pobres entram no reino de Deus, eles ficarão de fora se lamentando. Alegrem-se os humildes, e vocês pobres encham-se de alegria, porque o reino de Deus é de vocês, se andarem de acordo com a verdade. Número 59. Nossa esperança e confiança devem ser colocadas somente em Deus. A voz do discípulo: Senhor, que confiança posso ter nesta vida? Qual é o maior conforto que podem me dar as coisas debaixo do céu? Não és tu, ó Senhor meu Deus, cujas misericórdias não têm fim, meu maior conforto? Quando foi que estive bem e tu não estivesse comigo? Ou quando estivesse mal e tu comigo estavas? Prefiro ser pobre por amor a ti a ser rico sem ti. Prefiro ser peregrino na terra contigo a possuir o céu sem ti. Onde estás, e aí é céu, e onde não estás, ali é morte e inferno. Tu és tudo o que desejo, por isso suspiro, clamo e oro com fervor a ti. Em suma, não há ninguém em que eu possa confiar, ninguém que possa me ajudar no momento certo com minhas necessidades, mas somente tu, meu Deus. Tu és minha esperança, confio em ti, és meu consolador, e em todas as coisas és fidelíssimo a mim, pois todos buscam os seus próprios interesses, mas somente tu te ocupas da minha salvação e do que me é proveitoso, e tudo convertes em bem para mim. Embora tu me exponhas a várias tentações e adversidades, ainda assim ordenas tudo para o meu bem. Pois provas teus amados de mil maneiras. Nas provações não te amo nem te louvo menos do que nos momentos em que me enches de confortos celestiais. Em ti, portanto, ó Senhor Deus, coloco toda a minha esperança e refúgio, em ti lanço minhas tribulações e angústias, porque em tudo o que há fora de ti vejo apenas fragilidade e inconstância. Porque de nada adianta ter muitos amigos, de nada vale a ajuda de gente poderosa, nem os conselhos prudentes conseguem dar uma resposta que seja útil, nem os livros dos estudiosos proporcionam consolo. Não há substância que satisfaça nem lugar algum, por mais retirado e aprazível que possa servir de abrigo, a menos que tu estendas a mão, que ajudes, fortaleças, consoles, instruas e nos guarde. Porque todas as coisas que parecem levar à conquista da paz e da felicidade, sem ti nada são e não promovem a verdade nem a felicidade. Pois tu és o fim de tudo o que é bom, és o apogeu da vida, a profundidade de tudo que pode ser pronunciado. Esperar em ti, acima de todas as coisas, é o maior conforto para teus servos. A ti, portanto, ergo meus olhos, em ti, meu Deus, Pai de misericórdias, ponho minha confiança. Abençoa e santifica minha alma com tuas bênçãos celestiais, para que ela se torne tua santa habitação e trono de tua glória eterna. Que nada seja encontrado neste templo de tua dignidade que ofenda os olhos de vossa majestade. Conforme a grandeza de tua bondade e a multidão de tuas misericórdias, olha para mim e ouve a oração de teu pobre servo exilado longe de ti. Na terra da sombra e da morte, protege-me e guarda a alma deste menor dos teus servos, em meio a tantos perigos desta vida corruptível, e com tua graça me acompanhando, direcionando-a pelo caminho da paz, a seu lar de brilho eterno. Amém. Bom, então aqui nós finalizamos o livro 3, Consolações Interiores. Agora a gente dá início sobre o sacramento, mas vamos continuar no próximo vídeo? A gente continua então sobre o sacramento no próximo vídeo, então. Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma a se aproximar mais de Nosso Senhor, a entender aí o seu contexto e a sua realidade, ajude esse apostolado, né? Curta, compartilhe, deixe seu comentário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.